Professor, você já perdeu alunos com dores e lesões? As disfunções estão muito atreladas às dores e lesões. Por isso eu vou mostrar para você aqui duas disfunções que estão atreladas à dor lombar, que é a mais prevalente. Ajudar a entender sobre dores e disfunções é essencial, porque a gente vai conseguir solucionar o problema do nosso aluno. Isso sim vai gerar valor para a nossa aula, é ou não é? Então eu vou falar aqui para você sobre duas disfunções. Primeira disfunção torácica, segunda disfunção quadril. E elas estão muito associadas à lombar, e eu vou explicar isso aqui direitinho para você. Porém, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o contínuo da disfunção. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A disfunção, ela tem 4 estágios até você chegar a uma disfunção. O primeiro delas é a adaptação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu topei o meu dedinho em algum local, isso doeu bastante, eu gero uma resposta de dor para o meu sistema nervoso central e o meu corpo faz realmente eu sentir aquela dor, eu tenho aquela sensação de dor e eu vou ter uma adaptação àquilo lá, tá? Então eu posso querer esfregar para esquentar aquela região, para jogar mais sangue naquela região, é uma ação imediata, é uma adaptação àquela sensação da dor. E aí eu vou querer fazer uma compensação para aquela dor. Então, se eu topei o dedinho, ele está muito dolorido, eu não vou querer tocar ele no chão. Então, eu vou pisar com o pé mais para dentro, por exemplo. Se eu gero uma adaptação que dura pouco tempo, uma compensação que dura pouco tempo, tá tudo certo. Logo depois eu volto ao normal e não acontece nada. Porém, se eu fico compensando muito tempo, eu vou para o terceiro passo. Eu vou para restrição. Quando eu tenho uma restrição, eu começo a gerar essa restrição, né, que é uma coisa mais crônica, não tão aguda. A adaptação e a compensação, os primeiros 2 passos, eles são agudos. A restrição, ela já é uma coisa que está se cronificando, que está virando algo crônico. Então, quando eu tenho uma restrição, essa restrição pode ser uma restrição articular, ou seja, meus ligamentos, meus tendões, a própria cápsula pode ter uma restrição, como por exemplo a capsulite adesiva no ombro, é uma restrição enorme, a pessoa mal consegue movimentar o ombro, a gente chama de ombro congelado, né? Não se movimenta realmente aquele membro. Então olha só, se eu tenho uma restrição, que eu já estou falando sobre uma capsulite adesiva que é uma restrição bem grande, né? Um nível de acometimento enorme, mas se eu tenho uma restrição leve, aí eu vou ter uma disfunção daquela articulação, perda da função, ela começa a executar mal aquela função. Ela pode ser uma disfunção pequena, ela pode ser uma disfunção enorme, que eu vou levar a um acometimento maior. E isso, é claro, vai gerar aí um processo de dor em algumas pessoas. Outras não. Nem todas as pessoas vão ter uma disfunção com dor. Então, a restrição na torácica, que é o que eu vou falar para vocês agora, ela pode ser, sim, uma restrição sem dor. Eu não tenho dor no local, mas essa restrição naquele local, aquela disfunção, na verdade, ela vai gerar uma sobrecarga em outra região, como a lombar, por exemplo. Uma lombar que está em sofrimento, né, que está gerando aquela dor, ela vai acarretar ainda mais disfunção na minha torácica. Eu vou sobrecarregar ainda mais. Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas agora vamos na prática ver isso daí, tá bom? Então eu vou falar para vocês sobre 2 pontos, torácica e o quadril. Primeiro vamos para a torácica, tá bom? Então, na torácica, quando eu tenho uma disfunção, e seja ela por uma falta de movimento, então vamos supor que o seu aluno ele fica muito tempo sentado, muito tempo nessa posição, e aquilo vai gerando uma restrição, né? Primeiro a adaptação, a compensação, né? Que ele tem aquela musculatura mais fraca, ele fica naquela posição que é uma posição de descanso para ele, então essa posição de descanso vai gerando as restrições, que são perda da mobilidade na torácica, perda da capacidade de extensão entre as vértebras, tá?
E aí, quando eu perco essa capacidade de extensão, eu vou causando uma disfunção naquela articulação. Ela vai ficando hipomóvel. Quando ela fica pouco móvel, ela vai tendo uma carga maior em outra região. Então, provavelmente, a lombar ou a cervical vão entrar em sofrimento, porque eu preciso executar movimentos como eu olhar para cima e eu faço uma extensão, e nem necessariamente isso, fazer rotações no nosso dia a dia, que são muito comuns. Então, a torácica ela tem essa capacidade, e quando eu não utilizo, eu gero uma disfunção, e essa disfunção ela está associada a alguma outra região. Então, vamos supor aqui que o seu aluno teve essa dor lombar, e ela pode ser gerada por essa restrição, por essa disfunção da sua torácica. E como que eu vou identificar aqui se existe uma disfunção na torácica? A forma mais simples, tá? Sem nenhum teste específico, é você colocar o seu aluno na posição que ele está, para fazer uma extensão dos braços e ver até onde vai esse braço. Se esse braço ele não chega nessa posição reta, vamos dizer assim, tá? De 0 graus do braço em relação ao corpo, né? Ou 180 graus em relação à posição anatômica, se ele está nessa posição, provavelmente ele tem uma disfunção na torácica. A torácica ela precisa dessa capacidade de extensão, certo? Então esse é um ponto chave, um ponto fácil da gente identificar. Ah, pode ter uma restrição no ombro também? Pode. Né? Pode sim ter uma restrição no ombro que prejudique, mas em uma pessoa que, por mais que ela tenha alguma restrição no ombro, ela consegue fazer uma extensão para gerar pelo menos esse ângulo aqui. Legal? Então, uma forma muito simples e muito fácil, tá bom? Existem alguns testes, mas eu não quero apresentar dificuldade, eu quero apresentar facilidade nesse vídeo para você. Bom, e o segundo ponto que eu falei para vocês é o quadril. O quadril, ele também pode ter uma influência direta com dores na lombar, tá bom? A gente tem o ilio-psoas, que é um grande músculo, um músculo importante, que ele está inserido nas vértebras da lombar. E quando ele sofre um encurtamento ou uma restrição, como eu falei para vocês, e por que eu gero restrição aqui? As pessoas que ficam muito tempo sentadas, elas ficam com o ilio-psoas mais encurtado durante muito tempo, certo? O glúteo inibido, glúteo dorminhoco, certo? Amnésia glútea, que a gente chama, né? Então o glúteo ele não contrai, ele não tem uma capacidade de contração boa. Então o quadril é muito afetado para pessoas que ficam muito tempo sentado e não trabalham isso. Os sedentários têm muito isso, porque quem faz atividade física já tem aí uma ativação maior dessa musculatura. Porém, a gente vê até pessoas que fazem atividade física com disfunção no quadril importante, disfunção, restrições de ilio-psoas e pouca atividade de glúteo, essa amnésia glútea, mesmo em pessoas ativas. Então vamos lá, como que a gente vai identificar essa disfunção de quadril, tá? Então a gente olhando para o psoas, quando eu ponho o meu aluno, de forma bem simples, tá bom? Eu ponho o meu aluno com a perna estendida lá para trás, e eu preciso aqui de uma extensão de joelho e uma ativação de glúteo, certo? Se o meu aluno ele não consegue fazer uma boa amplitude e ele tem uma restrição de movimento aqui no psoas, ele não faz essa posição de avanço do corpo à frente sem que ele compense para a lombar, sem ele fazer este movimento. Então ele tem que ter uma ativação de abdômen para fazer este movimento, e aí provavelmente ele vai sentir muita restrição aqui e não vai conseguir fazer. Então ele vai ter que flexionar o joelho, ele vai compensar com o corpo à frente para fazer este movimento. Então mais uma vez, extensão do joelho, ativação de glúteo, avanço à frente e observo se o aluno consegue pelo menos fazer uma flexão aqui boa desse joelho. Se ele tem compensações para fazer esse movimento, eu já observo uma restrição. E aí o que eu vou fazer? Vou avaliar ele.
Então a gente pode usar o teste de Thomas. O teste de Thomas é um bom teste para a gente fazer essa avaliação, tá? Então, se eu identifiquei que ele tem uma dificuldade, avalio com o teste de Thomas. Então, olha só, duas formas fáceis da gente identificar essas disfunções, na verdade, acometimento da lombar com essas disfunções de torácica, de quadril. São as mais fáceis e são as mais associadas à lombar. Então, se o aluno está com uma dor lombar, olha para a torácica dele, olha para o quadril dele. Provavelmente tem alguma disfunção ali. Legal? Então se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e comenta aqui embaixo.